Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Depois de 10 dias em casa, eu tenho certeza que vocês estudaram bastante para o teste. Então hoje é o nosso teste, não precisam ficar nervosos, né? Vamos fazer com bastante calma para que vocês consigam atingir a maior nota possível, que é 3. No teste de vocês, aonde está aluno, coloquem o nome completo de vocês. Se souberem o número da chamada, podem colocar e a data, que é muito importante. Façam o teste a lápis, por causa de erro, ser mais fácil para apagar. E depois, quando tiverem certeza da resposta, coloquem a resposta final à caneta. Então, vamos interpretar o teste. Número 1. Sabendo-se que a medida de dois ângulos complementares medem 5x e x, determine o valor de x. Dois ângulos complementares. A soma de dois ângulos complementares é igual a 90 graus. Então, armei a minha equação. 5x mais x igual a 90 graus. Agora, vocês vão desenvolver e achar o valor do x. Número 2. Determine o valor do x, sabendo que a medida dos ângulos suplementares são 5x e 4x. Dois ângulos suplementares. A soma deles dois é igual a 180 graus. Equação do primeiro grau. Desenvolve a equação, vai achar o valor do x e eu não pedi o valor dos ângulos, somente o valor do x. 3. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. 8 pedreiros trabalhando vão levar 3 dias para construir o muro. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Não sei, quero descobrir. Então, aqui é x. Eu quero descobrir. Sabendo-se que diminuiu os pedreiros. Se diminuir os pedreiros, vão levar mais dias para a construção do muro. Então, as minhas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter. Eu vou inverter a minha razão nos pedreiros, porque vai diminuir a quantidade de pedreiros, então vai aumentar a quantidade de dias. Aí eu vou fazer o quê? A multiplicação cruzada. Vou armar uma equação do primeiro grau e vou desenvolvê-la e achar o valor do x, que é a quantidade de dias que levarão 6 pedreiros. 4. É questão de marcar com x. Só marca com x quando tiver certeza da resposta, porque não pode rasurar. O suprimento de um ângulo x mede 180 graus. O suprimento de um ângulo x mede 108 graus. O suprimento de um ângulo x mede 108 graus. O comprimento de x mede... Então, eu vou armar aqui, ó. Se é suprimento, é 180. Depois que eu desenvolver aqui, eu vou achar o resultado de x. Aí eu vou pegar 90 graus e diminuir por este resultado. Que aí eu vou achar a resposta e marcar a alternativa correta. 5. A medida de um ângulo é igual à medida do seu suprimento. A medida de um ângulo, não sei quem é, chamo de x. Medida do seu suprimento, 180 graus menos x. Equação do primeiro grau. Antes da igualdade, somente quem tem x. Depois da igualdade, quem não tem. Quando troca de lado, troca o sinal. Desenvolve a equação e vai achar o valor do x. E vai marcar a alternativa. 6. Com 4 latas de tinta, eu vou pintar uma parede de 280 metros quadrados. Minhas grandezas são tinta e metros quadrados, que é a medida da parede. Quantos metros quadrados poderiam ser usados para pintar... Quantos metros quadrados poderiam ser usados com 11 latas dessa tinta? Com 11 latas. Então, eu não sei, é o que eu vou descobrir. Aqui vai aumentar as tintas, então vai aumentar os metros quadrados, correto? Se vai aumentar os metros quadrados, ela é diretamente proporcional, então não tem que inverter,
nenhuma das grandezas. É só armar a razão, a proporção e fazer a multiplicação cruzada. Tem um recadinho aí para vocês. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, bom teste e vamos começar a tentar a fazer o nosso teste e tirar uma boa nota.